Prezados amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Medicamento Não é Pop. Neste vídeo, falaremos sobre a molécula DMT e sua provável ligação com as experiências de quase morte. No ano de 2011, um assistente social, que aqui chamaremos de Sr. A, foi internado no Hospital Geral de Southampton, na Inglaterra. Então, com 57 anos, havia desmaiado no seu trabalho. Desesperados, seus colegas levaram-no ao hospital. Lá, durante um procedimento de inserção de um catéter, teve uma parada cardiorrespiratória. Por um breve período, o Sr. A morreu. Todavia, mesmo sem vida, presenciou tudo o que aconteceu naquela sala. A equipe correndo para preparar o desfibrilador e os dois comandos de choque. Enquanto o pessoal tentava reanimá-lo, avistou uma mulher acenando para ele no canto da sala. Em instantes, estava a seu lado, sentindo uma paz, conforto e confiança indescritíveis. Por alguma razão ela estava ali, mas ele não sabia qual. Ao seu lado, ele observou tudo e todos que estavam no ambiente. A equipe médica, o procedimento inteiro e o seu próprio corpo deitado no leito. Ao recobrar a consciência, tudo o que o Sr. A viu estava escrito nos registros do hospital, incluindo os dois comandos para usar o desfibrilador e as pessoas que ele nunca tinha encontrado antes daquele dia. Ele descreveu com grande precisão tudo. A incrível experiência relatada pelo nosso personagem tem nome e é conhecida como experiência quase morte. Apesar desse episódio ser raro, existem vários relatos em diversas culturas espalhadas pelo mundo. Contudo, as ocidentais têm sido mais documentadas e, portanto, mais estudadas. Estes fenômenos ocorrem em 10 a 20% de pacientes que quase morreram ou que chegaram por pouco tempo a serem considerados mortos. Em praticamente 100% dos casos, os relatos se referem a um evento psicológico intenso, repleto de características místicas, que são interpretadas como uma mensagem espiritual. Pessoas que a vivenciaram têm suas vidas profundamente transformadas, sendo comum referirem ao episódio como prova de que existe vida após a morte. E não é de se estranhar tamanha certeza, afinal, as histórias são impressionantes. Como o relato do Sr. A, é comum sentimentos de paz, ver e conversar com parentes falecidos, ver e interagir com animais de estimação que já morreram, experiências extracorpóreas, como voos que nos transportam através de paredes, ver a si mesmo de uma perspectiva superior, flutuar e um retorno consciente ao próprio corpo. Em meio às histórias contadas, encontra-se o clássico episódio da visualização de um túnel com uma intensa luz branca e brilhante, algo já representado várias vezes no cinema e em outras demonstrações artísticas. Para muitos, as experiências quase morte são a prova definitiva da existência do espírito. Mas haveria alguma explicação científica para o que o Sr. A vivenciou? Embora não haja consenso, várias teorias tentam explicar o que causaria o fenômeno. Até o momento, alguns especialistas afirmam que as visões e impressões de voos resultam de lesões nos diferentes hemisférios do cérebro, ou devido ao aumento de endorfinas liberadas em momentos estressantes, que causariam também a sensação de prazer e paz. Contudo, até o momento, estas hipóteses têm esbarrado em limitações metodológicas. Afinal, como reproduzir eticamente o momento da morte de um ser humano? Dentre as várias teorias existentes, a mais contundente até o momento se baseia em um único responsável, uma molécula produzida no nosso cérebro e que pode ser encontrada em diversos tipos de seres vivos, como plantas e animais. Essa molécula é denominada de N,N-dimetiltriptamina, ou simplesmente DMT. Segundo o pesquisador Rick Strassman, o DMT é a resposta. Para o cientista, a substância seria o elo entre o mundo material e espiritual. Em síntese, o DMT é o próprio espírito. Trata-se de um indol, produzido endogenamente a partir do aminoácido essencial triptofano. A maioria das substâncias que compartilham de suas características químicas são capazes de produzir alterações no estado de consciência, alterando principalmente a percepção das sensações de tempo
e espaço. Além disso, são encontradas em psicodélicos clássicos como a dietilamida do ácido lisérgico e na psilocibina, em fungos do gênero Psilocybe. A sensação da presença de seres superiores e místicos, comum em quem experimenta as substâncias, pode ter sido responsável, por exemplo, pelo surgimento de diferentes tipos de religiões no mundo. Esta hipótese se baseia no fato do DMT ser o princípio ativo de várias plantas utilizadas em rituais xamânicos, como a ayahuasca e a jurema preta. Mas qual seria a relação entre o DMT e as experiências quase-morte? Segundo Strassman, seu interesse pelo DMT surgiu enquanto ainda cursava a faculdade de medicina. Estados alterados da consciência obtidos durante a meditação ou através do uso de psicodélicos sempre lhe chamaram a atenção. Outro ponto que lhe intrigava era uma glândula presente no cérebro, ainda pouco estudada, denominada de pineal. Teria ela alguma relação com os fenômenos? Partindo do longo histórico da glândula pineal, o pesquisador propôs na época que o DMT era secretado por ela. Para ele, as experiências espirituais deviam possuir uma base biológica e a glândula pineal era anatomicamente perfeita para tal. A estrutura tem uma longa e mítica história. Por exemplo, no Egito faraônico, o órgão era equiparado ao olho de Horus. Já René Descartes a considerava como o ponto de contato entre a alma, o corpo e o lugar onde os nossos pensamentos são formados. A localização central e a singularidade da pineal, bem como sua extensa vascularização, descrita por Andreas Vesalius, são provavelmente a base para a conceituação de Descartes, como a casa da alma, ou como o órgão que coordena as funções psicofisiológicas. Além disso, o terceiro olho da iluminação espiritual hindu é descrito como sendo um terceiro globo ocular que deu origem à glândula pineal. Munido deste histórico, Strassman hipotetizou que o DMT era responsável pelas extraordinárias visões e sentimentos que as pessoas relatavam durante a experiência quase-morte. Para ele, em momentos de grande estresse, como no nascimento e na morte, a glândula secretaria uma grande quantidade da molécula. O DMT produzido em pacientes moribundos poderia alterar a consciência remanescente. Como ele mesmo disse, a luz ofuscante da pineal, o DMT, permitiria o trânsito da força vital desta vida para a próxima. Assim, entre os anos de 1990 e 1995, Strassman, agora professor de psiquiatria da Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, estudou os efeitos do DMT em 60 voluntários. Foram realizados testes de dose-resposta a partir de administrações intravenosas da molécula em um estudo duplo cego. Para a segurança dos envolvidos, as diferentes concentrações de DMT foram administradas em intervalos de uma semana para os homens e um mês para as mulheres. Ao fim de cada sessão, o sangue era coletado, sendo aplicado em seguida um instrumento de análise da experiência. A ideia era verificar a relação das doses com os efeitos alucinógenos do DMT. Os resultados do trabalho foram, de certa forma, uma iluminação para Strassman. Os relatos apresentaram as mais diversas experiências místicas. Muitos falaram sobre um encontro realista como uma presença de uma inteligência sobre-humana. Todos foram unânimes em afirmar que haviam se submetido ao evento mais transformador de suas vidas. A pesquisa foi publicada em forma de livro, com o nome DMT, a molécula do espírito. Então, seria o DMT a substância responsável pelos fenômenos? Apesar de Strassman ter encontrado uma relação direta entre o aumento da concentração de DMT e os efeitos psicodélicos da substância, muitos autores rebatem seus achados. Existem discordâncias, principalmente, sobre se a quantidade de DMT produzido pela glândula pineal seria suficiente para causar os efeitos psicológicos tão impactantes como os relatados em experiências de quase-morte, já que a sua função fisiológica principal é produzir melatonina. Responsável ou não pela experiência de quase-morte, o DMT é uma molécula que precisa ser melhor compreendida. Qual seria sua real função biológica? Afinal, por que o DMT, o principal composto ativo de bebidas religiosas como a ayahuasca,
e o vinho Jurema é produzido por nosso organismo? Estas perguntas, se forem devidamente respondidas, podem definitivamente unir dois aspectos da compreensão do mundo: a religiosidade e a ciência.